Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Velocista Carmesim Aventuras pelo Multiverso capítulo 44. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Aventuras pelo Multiverso capítulo 44. Na manhã seguinte, no bunker, Naruto estava em seu quarto no bunker, arrumando sua bolsa e se preparando para outra tentativa de voltar para casa. Ele tomou um bom banho, suas roupas foram limpas, seus suprimentos médicos e barras energéticas de alto teor calórico foram estocados e ele estava guardando o colar antipossessão e a lâmina angelical. Poderia ser útil. Assim que terminou de arrumar as malas, ele correu pelo quarto e limpou tudo antes de entrar na área principal, onde viu Sam e Dean sentados à mesa. Ei, pessoal! Ocupados no trabalho? Naruto se perguntou. Sim, todos aqueles dados que você tirou do computador nos deram as coordenadas dos anjos que caíram. Nós distribuímos essas informações para outros caçadores e cais para mantê-los alertas. Sam respondeu. Que bom que as coisas deram certo. E vocês vão gostar das outras pequenas coisas que deixei para vocês como presente de despedida. Naruto disse enquanto olhavam para ele. Isso mesmo. É hora de eu sair e tentar ir para casa de novo. Você tem que ir. Dean se perguntou. Sério, ter você por perto tem sido muito útil. Por mais divertido que tenha sido lidar com o sobrenatural, sou melhor consciência. E tenho minha própria casa para voltar para casa. Naruto disse a ele. Mas não vou deixá-los de mãos vazias. Sua cozinha está abastecida e eu fiz alguns presentes para vocês no campo de tiro. Sigam-me. Sam e Dean se levantaram e o seguiram até o campo de tiro do bunker, onde viram algumas caixas de possíveis novas armas e ferramentas para sua caça. Naruto abriu uma caixa em particular que estava meticulosamente organizada com várias pequenas guloseimas para eles usarem. Ele puxou o que parecia ser o cabo de uma faca, mas sem lâmina presa. Um toque de um interruptor no lado esquerdo e uma lâmina afiada e fina como um facão apareceu. Novos facões. Mais portáteis e ocultáveis do que os que você tem e perfeitos para cortar cabeças de vampiros, mas isso não é tudo. Eles são feitos de uma mistura de titânio, nitrato de prata e carabina, tornando-os mais afiados, mais duráveis e melhores do que outras lâminas, e a prata os torna eficazes contra outras criaturas. Caso você se encontre na defensiva. Ele entregou a Dean, que a examinou e fez alguns testes, e a lâmina era leve e surpreendentemente fácil de manusear. Incrível! Dean murmurou, balançando a lâmina. Pressione o interruptor para retrair a lâmina para ocultação e se você pressionar o interruptor do outro lado. Naruto disse e Dean pressionou, fazendo uma pequena lâmina semelhante a uma adaga sair do fundo. Quando sutileza é necessária e é feita do mesmo material, então você estará preparado se algo acontecer. Legal. Dean apertou os dois interruptores e as lâminas se retraíram para dentro do cabo que cabia confortavelmente em seu bolso. O que mais você tem? Bem. Naruto tirou um pequeno recipiente de munição que continha uma variedade de balas de vários calibres. Temos munição nova para vocês. Vocês têm suas balas padrão de calibre 9mm, 45 com pontas ocas de ferro. Também disponíveis em prata, armadilha do diabo e até pontas ocas de salgema. Então passamos para balas de nocaute de dendrotoxina que tem tranquilizante suficiente para derrubar um elefante quando a captura for necessária. Balas cheias de água benta que doerão como um inferno, mas não matarão o hospedeiro, provavelmente apenas os machucarão, e há até mesmo algumas que você pode encher com sangue de homem morto para vampiros para poder retardá-los à distância. Além disso, temos algumas balas de espingarda diferentes, algumas balas de rifle e eu até fiz algumas granadas especiais para o lançador de granadas de Dean que você nunca usou. Venha para o papai. Dean abriu o container e viu a carga de granadas e mal podia esperar para usá-las. Em termos de defesa, tem isso. Naruto tirou duas camisetas cinza feitas de algum tipo de material especial.
Esses são coletes de sobrevivência do Laboratório Star. Novo nome que estou testando, construído com a mesma tecnologia que uso para meus coletes à prova de balas. Eles pesam tanto quanto uma camiseta leve, podem caber sob suas roupas e o manterão seguro de balas, mordidas e qualquer outro dano corporal potencial que você possa encontrar. Essas coisas até para uma faca ou uma garra, então certifique-se de usá-las. E eu fiz extras. Além disso, eles são laváveis à máquina. Onde estavam essas quando éramos crianças? Sam disse, sentindo o colete de sobrevivência e, embora pudesse ver que o material não era um pano comum, parecia uma camisa comum. Como você sabia fazer tudo isso? Quando você fez tudo isso? Spedster, lembra? E é meio que meu trabalho diário. Eu administro os laboratórios Star na minha terra e somos especializados em todas as coisas de ciência e tecnologia. Falando nisso, Naruto tirou uma caixa menor da caixa e abriu para mostrar a Sam e de um relógio de alta tecnologia com o símbolo Impulse da insígnia dos laboratórios Star. Consegui juntar peças suficientes para fazer outro. Este é o Echo. É um dispositivo de comunicação multiversal. Basta apertar o botão se vocês precisarem de ajuda e eu voltarei. Dê um tempo para que eu possa voltar para minha terra naquele momento. E quem sabe, talvez vocês dois possam nos visitar e tirar férias. Eu sei que Linda adoraria conhecer vocês dois. Vamos colocar no calendário. Dean disse, colocando a caixa de granadas no chão antes de apertar a mão de Naruto. Obrigado novamente por tudo. O prazer é meu. Naruto respondeu antes de apertar a mão de Sam. Cuidado com Dean e tente fazê-lo comer uma salada antes que ele tenha um ataque cardíaco. Essa é uma tarefa impossível, se é que já ouviu uma. Sam brincou e Dean revirou os olhos. Chegue em casa em segurança, Naruto. Essa é a esperança, mas tenho um último presente para mostrar a vocês antes de ir embora e está na garagem. Naruto disse a eles. Os três foram até a garagem e viram uma pilha gigante de caixas ocupando uma das vagas vazias, junto com um grande livreto que parecia uma enciclopédia. O que é tudo isso? Dean perguntou. Bem, eu escaneei o Impala com meu relógio e desenhei algumas melhorias que você poderia fazer no carro. Você sabe, coisas como revestimento à prova de balas, pregos retráteis para pneus, armas nos faróis, motor supercharger, as coisas de sempre. Naruto se aproximou e entregou a enciclopédia a Dean. As coisas de sempre, Sam se perguntou. Escrevi tudo aqui com instruções fáceis de entender. Imaginei que, como você é super territorialista com o carro, você gostaria de lidar com ele sozinho, então divirta-se. Tudo o que você precisa está ali. Naruto apontou para a pilha de caixas na vaga de estacionamento. Sabe, você poderia fazer isso em questão de segundos. Dean ressaltou. É seu carro. Naruto o lembrou, ganhando uma risada de Sam enquanto Dean lutava para carregar o livro de instruções gigante. Depende de você, mas se você ficar entediado, então você tem um projeto. Tenham cuidado, rapazes. Fiquem seguros e espero que vocês matem Abaddon e os anjos voltem para o céu. Tome cuidado, Naruto. Sam disse a ele enquanto abria as portas da garagem. Naruto se espreguiçou um pouco antes de estalar o pescoço e olhar para os dois irmãos. Vejo você mais tarde. Seus olhos brilharam com relâmpagos antes que ele acelerasse para fora do bunker e corresse pelo estado mais rápido que pôde. Assim que encontrou uma clareira, ele começou a correr em um círculo e criou uma pequena brecha que se fechou logo atrás dele quando ele pulou. Multiverso Naruto correu pela infinidade que era o multiverso. Certo, ele não tinha certeza do que estava vendo, já que era como olhar para a paisagem que passava em um trem em alta velocidade. Você só conseguia ver vislumbres de algo se estivesse prestando atenção, ou então passaria antes que você pudesse piscar, e era exatamente isso que Naruto estava vendo. Várias visões etéreas de outras terras enquanto ele corria tentando encontrar a sua. Ele teve vislumbres de Cara voando em seu traje de Supergirl, viu Clark e os outros em sua terra, e Liv e Ravi na dele junto com outros. Ele viu o que parecia ser o Arqueiro Verde, mas ele estava usando um tipo diferente de traje e era uma pessoa diferente de Oliver.
Ele viu alguém com um traje vermelho do Flash, mas ele era mais velho e o traje parecia diferente. Outra terra com um gorila Grodd diferente, um cowboy com uma cicatriz horrível no rosto, um Batman futurista com um traje vermelho e preto voando para uma Gotham City futurista, uma versão mais blindada do Flash lutando ao lado de outros heróis que ele achava familiares e um anel com um símbolo L nele. Vendo as várias terras ao seu redor, ele se concentrou em sua terra e pareceu se concentrar em algo. Uma terra apareceu na frente dele e ele pôde ver vislumbres dos laboratórios estar à distância, mas no segundo em que chegou perto, ele atingiu uma barreira de energia azul que parecia impedir qualquer entrada naquela terra. Gideon felizmente conseguiu escanear alguns dados úteis antes que Naruto ricocheteasse e entrasse em outra terra. Hora de algumas travessuras multiversais. Terra 27 Diários de Vampiros. Uma brecha se abriu no meio de uma praça da cidade e Naruto pulou para fora dela. Ele olhou ao redor e viu que não estava em Central City ou de volta ao bunker, então provavelmente estava na terra errada novamente. Antes que ele pudesse fazer Gideon verificar em qual terra ele acabou, ele obteve sua resposta quando viu a atriz Nina Dobrev andando pela praça com os atores Ian Somerhalder e Paul Wesley, só que eles não eram realmente os atores porque ele continuava ouvindo os nomes Damon, Stefan e Helena surgirem. Isso e os dois caras estavam agindo de forma mal-humorada, perturbada e como se tivessem sido arrancados de um drama de TV adolescente. Ou como Dean diria, babacas. Isso lhe disse tudo o que ele precisava saber sobre em qual terra ele acabou e ele não estava aceitando. Ah, você só pode estar brincando comigo. Esse aqui? Esse programa de vampiros que Linda ama e onde ela me disse que havia uma atriz que se parecia exatamente com ela antes de morrer tem uma terra? Naruto perguntou em voz alta. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Uh! Eu traço o limite para vampiros mal-humorados roubados de Crepúsculo. Estou fora daqui. Ele correu em círculos e abriu outra brecha pela qual escapou rapidamente, sem se importar que as pessoas o vissem. Que diabos foi isso? Helena perguntou. Não sei. Stefan respondeu. Terra 26 Riverdale. Uma brecha apareceu na beira da estrada e Naruto correu para fora antes de deslizar para parar do lado de fora da Riverdale High School. Colégio? Nunca mais. Eu cresci fora disso. Ele disse quando, por algum motivo, ouviu canto alto e música. Sua curiosidade levou a melhor e ele entrou sem nenhum professor ou segurança para pará-lo, o que é meio ridículo. Você pensaria que em uma escola secundária pelo menos alguém notaria o estranho entrando. Ele seguiu o canto até chegar às portas do que parecia ser o auditório e viu um grupo de alunos em um círculo no palco cantando em uníssono e dançando. Certo, chamá-los de alunos era um pouco exagerado, já que alguns deles pareciam ter 20 anos, mas não era isso que o irritava. Oh, é uma terra baseada em um desses shows. Elenco adolescente quente cujos atores não são realmente adolescentes, escrita horrível, enredos malucos por causa do valor do choque que não tem consequências reais e por algum motivo, números de canto e dança coreografados. Não sei em qual show esta terra é baseada, mas não quero saber. Naruto bateu no relógio. Gideon, marque esta terra e a última que visitei e certifique-se de que eu nunca mais os visite. Seu eu futuro já os registrou naquele arquivo. Gideon respondeu. Oh, bom. Estou fora. Naruto super acelerou para fora da escola bem a tempo quando um aluno usando um gorro coroado virou a esquina e o teria visto. Naruto super acelerou para fora e rapidamente abriu outra brecha e foi embora. Terra 139 Gossip Girl. Naruto apareceu em Nova York e viu alguns atores de aparência familiar que ele viu de um dos programas favoritos de Linda usando blazers de escola particular de Manhattan, parecendo os garotos ricos mimados e arrogantes que eram. Ele não estava totalmente familiarizado com esse programa, mas se lembrou de algo sobre um cara ser um babaca. Então, para ser engraçado e aliviar um pouco o estresse, ele acelerou em volta dos caras e começou a socar todos eles no rosto antes de tirar suas roupas íntimas com o toque final de maquiagem em seus rostos e as palavras "nos amam porque somos gostosos" e nada mais em suas costas. Ah, brincadeira de supervelocidade. Ele correu e abriu outra brecha, rindo sozinho por não ter visto o resultado.
Terra 141 outra brecha se abriu, dessa vez no corredor de uma escola, o que era estranho. Ele viu placas para uma competição de autógrafos a capela e ouviu a música Glad You Came do Wanted sendo cantada no auditório. Ele abriu a porta e foi recebido pela visão de uma plateia lotada, o que parecia ser estudantes adolescentes do sexo masculino em uniformes e blazers cantando e dançando no palco, mas o mais chocante de tudo era que um dos cantores parecia exatamente com Belry. A julgar pela maneira como ele cantava e se movia, ele parecia ser o líder ou o responsável, mas Naruto não se importava porque não conseguia parar de rir. Meu Deus! Isso é bom demais! Naruto rapidamente tirou uma foto com seu telefone e riu para si mesmo. Meu Deus! Cisco e eu nunca vamos deixar Belry esquecer isso. Depois de chantagem suficiente e material embaraçoso, ele saiu do prédio em alta velocidade e abriu outra brecha. Terra 33 e The Walking Dead. Naruto apareceu em outra terra em uma estrada de 2 pistas no meio de um bairro abandonado em algum lugar na Geórgia no meio do verão, então estava quente. Oh Deus! Naruto se abanou para se livrar do calor e da umidade quando viu zumbis apodrecendo se arrastando pelo lugar, mas quando eles o viram, começaram a se aproximar dele. Oh, Walking Dead! Você viu um zumbi, viu todos eles. Além disso, com super velocidade. Naruto desapareceu em um borrão e os 129 zumbis ao redor caíram mortos devido a enormes cortes em seus crânios. Ele reapareceu no local com uma manopla coberta de sangue de zumbi e uma lâmina de antebraço. Não é uma grande ameaça, mas é uma informação útil para uma potencial cura zumbi. Ele coletou uma amostra de sangue antes de correr para abrir outra brecha e foi embora. Terra 89 Tim Burton. Batman. Outra brecha apareceu e Naruto pulou para fora para se encontrar no meio de uma cidade à noite. Estava escuro, arenoso e parecia ser o exemplo perfeito para mostrar um ambiente perigoso para um filme. As ruas estavam sujas e um elenco desagradável de pessoas espalhava-se pelas ruas. Ele estava genuinamente confuso sobre onde estava, mas antes que pudesse perguntar a Gideon, ele obteve sua resposta na forma de um holofote gigante no céu. Ele brilhou uma luz forte no céu noturno e normalmente isso não levantaria nenhuma bandeira, mas no segundo em que uma nuvem flutuou na frente da luz, ele viu a forma inconfundível que era o símbolo do morcego. Estou em Gotham? Ele perguntou em voz alta quando ouviu o barulho alto de um carro junto com tiros. Um carro roxo com capota verde virou a esquina e ele rapidamente saiu correndo da rua para a calçada para ver o carro e seus 4 ocupantes entrarem em outro beco. Ele ficou curioso e seguiu para ver o carro roxo entrar no beco e um homem de capa preta agarrar-se no ar enquanto carregava uma mulher antes de pararem no meio do caminho. A mulher então continuou se movendo no ar enquanto o homem caía e Naruto viu o suficiente para saber que era o Batman. Batman caiu no chão em algumas latas de lixo enquanto os capangas no carro roxo saíam. Um capanga tentou atirar nele, então Batman o chutou antes que outro o acertasse nas costas com um porrete. Antes que os 2 últimos pudessem atirar nele, Naruto correu e deu um chute lateral voador, jogando um dos capangas nos outros 2 e salvando Batman de levar um tiro. Batman deu um keep-up de volta aos seus pés e deu uma boa olhada em seu salvador misterioso e isso deu a Naruto sua primeira boa sorte com este Batman. Ele era menor do que aquele que conheceu em sua terra e seu traje era diferente. Era todo preto com um símbolo de morcego amarelo no peito e parecia que o traje era feito de algum tipo de material de borracha. Quem é você? Batman perguntou quando Naruto viu um dos capangas se levantar e apontar sua arma para eles. Batman simplesmente atirou de sua mão com um batara. Um bom samaritano, mas vamos deixar isso para depois que chutarmos suas bundas. Naruto disse, chutando a arma para longe do outro capanga, dando uma cabeçada nele e então o derrubando do carro com um chute para trás. Batman deu um uppercut no capanga com o porrete, deu uma joelhada em seu estômago e o jogou por cima do carro, então ele caiu de cabeça em uma lata de lixo. O terceiro capanga disparou sua arma, mas errou quando Batman atirou de sua mão, bloqueou seu golpe selvagem e o socou no rosto antes de acertar um chute lateral que o empurrou para Naruto, que então o derrubou com um golpe de perna e finalizou com um golpe de cotovelo giratório em seu peito. Naruto se levantou e notou alguns flashes de lentes,
como os de uma câmera, mas então ouviu um grito alto e outro capanga pulou a cerca antes de desembainhar um par de espadas de suas costas. Ah, certo. Por que um capanga comum carrega espadas com ele? Naruto murmurou enquanto o capanga começou a girar e girar suas espadas em um show chamativo enquanto se exibia. Era intimidador? Não. Engraçado? Sim. O capanga então se moveu em direção ao Batman enquanto girava suas espadas e dava alguns giros e chutes para dar estilo antes de atacar. Batman usou seus protetores de antebraço blindados para bloquear as espadas, o que fez faíscas saírem. Ele parou e bloqueou todos os seus ataques antes de se abaixar sob um golpe e acertar um uppercut em seu queixo. O capanga se recuperou e gritou, girando suas espadas enquanto atacava apenas para Batman chutá-lo no rosto e ele foi cuidado. O último capanga que ainda estava consciente olhou para Batman e Naruto, que o gesticularam para ir até eles, mas ele apenas largou sua faca e fugiu. Bem, isso foi divertido, mas tenho lugares para ir, tome cuidado, Batman. Naruto fez uma saudação falsa e saiu correndo em velocidade normal, mas no segundo em que virou a esquina, ele superacelerou e abriu uma brecha para o multiverso. Remanescente da Terra 98. Um portal azul se abriu em um deserto antes que um borrão veloz saísse correndo e deslizasse até parar. Mais uma vez, Naruto apareceu em outra terra que não era a dele. O que diabos está acontecendo? Ele se perguntou enquanto olhava ao redor e via uma placa para uma cidade chamada Vale a alguns quilômetros de distância. Foi naquele momento que o estômago de Naruto começou a roncar. É melhor comer alguma coisa. Ele correu para a cidade e quando chegou aos arredores, ele colocou seu capuz e entrou para não chamar atenção. Infelizmente, isso não funcionou, pois ele teve um encontro muito incomum com alguém chamado Kyle, cuja história era mais estranha que a dele. Mas foi uma pausa divertida e uma história que era de outra pessoa para contar. Mas terminou com Naruto seguindo seu caminho e abrindo outra brecha para tentar voltar para casa. Por favor, confira Vectron e sua história New Road. Fizemos um pequeno capítulo crossover para sua história e ele explica o que aconteceu com Naruto nesta terra estranha. Confira e dê a ele todo o amor que puder, é o capítulo 13, Multiversal Guest Remnant 98, Terra 66. Adam West. Batman. Outra brecha se abriu e Naruto apareceu no que parecia ser o corredor de algum tipo de construção com uma estética egípcia antiga, dadas as estátuas e entalhes nas paredes. Talvez ele tenha aparecido em um museu? Ele andou um pouco para encontrar uma saída quando notou algo estranho como o próprio lugar e ele parecia, não velho, mas como se tivesse passado por um filtro na TV para dar uma aparência antiga. Como se ele estivesse na TV nos anos 60. Isso é estranho. Naruto disse, olhando para sua mão e mesmo que seus olhos estivessem funcionando bem, tudo parecia datado. Foi quando ele ouviu uma música de estilo anos 60 com uma espécie de melodia base familiar vindo de uma sala próxima, então ele se aproximou e não tinha certeza do que estava vendo. Ele viu o que parecia uma sala do trono egípcio, um cara branco e gordo em vestes de faraó sentado em um trono com servos ao redor dele vestidos com trajes egípcios antigos e pequenas fogueiras ao redor da sala com um velho toca-discos ao lado de um servo. Era de onde a música estava vindo, mas a parte mais estranha foi que ele viu uma mulher vestida como Cleópatra e o que parecia ser o Batman usando meia calça, uma capa e uma máscara que parecia um Batsui barato de TV e estava dançando como se estivessem em uma discoteca. O Batman era um dançarino ok, mas ele não tinha certeza do que estava acontecendo quando viu o Batman socar dois capangas e a palavra Banff de repente aparecer na frente dele como você veria em um antigo programa de TV. Eu oficialmente vi tudo e nunca mais vou deixar de ver isso. Ele disse a si mesmo enquanto se afastava para deixar esse Batman cuidar das coisas e abriu outra brecha. Isso foi o suficiente para deixar a Terra mentalmente marcada por um dia. Ele só esperava que a próxima Terra em que chegasse fosse normal, e ele estava meio certo, mas não o seu normal. É hora de ficar animado. Fim da parte 4.1. Deus da segunda metade da quinta temporada de Lúcifer. 2. Preste atenção porque isso é importante. Na segunda temporada de The Flash, é dito que quando a singularidade entrou em colapso e fechou sobre a cidade central, o efeito colateral abriu brechas por toda a cidade que eram portais da Terra 1 para
a Terra 2 e vice-versa. É como Zoom e seus asseclas viajam para a Terra 1. Aqui é dito e também será explicado mais tarde que quando a singularidade entrou em colapso, ela essencialmente criou uma barreira de energia ao redor da Terra 1 que impede a viagem dimensional através daquela Terra, a menos que seja através de uma das brechas. É por isso que Naruto continua terminando em uma Terra diferente. Quando ele se aproxima, a barreira o ricocheteia e o joga em outro multiverso. Espero que vocês tenham gostado do capítulo. Demorou um pouco porque descobrir onde Naruto apareceria em Supernatural foi um processo. Originalmente eu queria que Naruto aparecesse na 11ª temporada, já que naquele ano ela saiu combinando com o ano em que ele estava, que era 2015, mas aquela temporada envolveu escuridão e isso teria sido difícil, então eu escolhi a 9ª temporada. Espero que vocês tenham gostado de ver Naruto sair com os irmãos Winchester. Eles ainda não terminaram e, como Linda é uma grande fã deles, eles aparecerão novamente, embora Chunky não goste disso. Eu só esperava que vocês gostassem de como o capítulo acabou e que tivéssemos algumas outras terras engraçadas que Naruto visitou em sua tentativa de tentar voltar para casa. No próximo capítulo, a escala de estranheza de Naruto vai precisar ser redefinida, pois ele agora aborda uma parte muito estranha e bizarra do multiverso. A animação. Ele vai descobrir quantas versões estranhas e animadas de heróis e vilões existem, de desenhos animados em preto e branco a novos que explodem cabeças. Hora de ficar bidimensional. Até a próxima! Em termos de todo momento de discussão sobre Chunky Deus, eu sei que é confuso, então farei o meu melhor para explicar. Obviamente, Supernatural tem Chunky como Deus Todo-Poderoso, mas nos quadrinhos da DC, temos a presença, que é essencialmente a contraparte fictícia de Deus na religião abraâmica cristã católica. Criada por Jerry Siegel e Bernard Bailey, então crédito a quem merece. Entrar na cosmologia religiosa do multiverso é mais do que complicado com os outros deuses e os infinitos, então se você quiser saber mais, confira os quadrinhos Sandman e Lucifer e os wikis de fandom da DC para obter ajuda. Temos uma série Sandman da Netflix que vai ser incrível. Mas, essencialmente, a presença é outro pseudônimo para Deus. Ele criou o multiverso com a ajuda da fonte e é responsável por dar à luz às 7 forças do universo, fazendo a parede da fonte, o céu, o inferno, o primeiro dos caídos, demônios, divindades e um monte de outras coisas. É muita coisa, eu sei. Com o multiverso, a presença cuida de tudo, mas imaginei que com Supernatural e Chunky, por que não fazer com que os dois deuses sejam essencialmente partes de um todo? Quando o multiverso foi criado, a presença se dividiu em várias versões clones que são do mesmo, mas capazes de sair e cuidar de várias partes do multiverso. Chunky cuida da parte supernatural do multiverso e todos os seus mundos derivados, como as outras dimensões e coisas com as quais Supernatural lida, e há outras formas da presença cuidando de outras partes do multiverso, como a presença cuida da Terra 1 e da maioria das principais terras relacionadas a DC, onde todos eles meio que desenvolvem seu próprio tipo de personalidade ao longo do tempo. Novamente, sei que é confuso, mas eles são essencialmente a mesma pessoa que apenas copiou e colou a si mesmo em todo o multiverso e alguns desenvolveram personalidades únicas, muito parecidas com as da Terra e dos universos do multiverso que eles cuidam. Espero que ajude. As próximas atualizações do mês de junho serão Blue Wolf e Riverdale. Fiquem seguros e espero que gostem da história. Mais uma vez, obrigado ao Warsage, Masamune X23, Joto Loraxius, Omni Creator Kami of Anime e todas as outras pessoas que me mandam PM com ideias para minhas histórias. Obrigado, pessoal. Eles ajudam muito. Naruto Uzumaki Namikaze, também conhecido como Impulse, idade 23, data de nascimento 8 de outubro de 1992, aparência do ator Kento Yamazaki, de cabelos loiros claros. Traje casual, tênis de corrida Nike modificados, jeans preto, camiseta vermelha, casaco cinza e branco com zíper e jaqueta de manga comprida com capuz. Uniforme, traje de criança Flash Crimson e Silver do 1052, traje de batalha reforçado de tripolímero Kevlar à prova de atrito com sistema de sensor integrado e cinto para segurar dispositivos.
Itens. Capaz de ser encolhido para caber no flash ring. Óculos de segurança de propriedade de Minato Namikaze, modificados por Cisco Ramon anel de flash para segurar o traje telefone com matriz neuromórfica de Gideon Sartvat Zarfi e 2 manoplas repulsoras. Retráteis de nanometal de Promécio, computador inteligente, lançador de dardos, pico de dados e lâmina de antebraço. Bolsa com suprimentos, remédios e frascos de soro de cura. Amostra de sangue de zumbi, Utopium e Max Rager. Lâmina de anjo sobrenatural. Colar com pingente antipossessão demoníaca. Recursos. Coproprietário dos laboratórios estar com amplo acesso à tecnologia de ponta e milhões, se não bilhões de dólares. Velocidade máxima atual de Naruto Namikaze, também conhecido como Impulse, Mach 12 é igual a 9.207,23 mph. As habilidades atuais em negrito estão desbloqueadas agora. Super velocidade Aura de força de velocidade treinamento em combate por Oliver Queen e Jiraiya treinamento em Kali, Eskrima, Shun-Kung. Fu, Sambo, Sistema, Judô, Taekwondo, Apkido, Pencaxilat, Karatê, Muay Thai e tiro com arco. Cura acelerada, resistência sobre-humana, reflexos e agilidade sobre-humanos, homeostase melhorada, maior resistência, durabilidade, capacidades mentais aprimoradas para acelerar a leitura e processar informações rapidamente, altamente resistente ao controle mental e a maioria dos ataques psíquicos, inteligência sobre-humana nível atual, Terras 2 Doutor Harrison aos socos rápidos, soco Mach construções de força de velocidade, extrai energia diretamente da força de velocidade para criar construções sólidas, como armaduras ou até mesmo armas, drena. Resistência rapidamente, armadura de força de velocidade, aumenta a velocidade e é resistente a danos. Armas de força de velocidade, armas feitas de energia de força de velocidade pura, altamente destrutivas. Oscilação molecular, vibrar moléculas em alta frequência, soco de massa, força acelerado, perturbação física, solidificação do ar, funis de vento, intangibilidade, faseamento, viagem dimensional, miragem de velocidade, viagem no tempo, consciência temporal, capacidade de detectar quaisquer alterações no fluxo do tempo e lembrar de múltiplas linhas do tempo, geração, manipulação de iluminação, pares múltiplos, Naruto X Linda Park eventualmente, Lena Luthor, Sarah Lance, Cara Danvers. Tudo em que eu cresci acreditando era uma mentira. O trabalho dos meus pais, Dr. Wells, não era nada do que eu pensava ser. No dia em que fui atingido por um raio, ele reiniciou minha vida e eu protegi minha cidade com a ajuda dos meus amigos e parceiro, o Flash. Ao longo de um ano, descobri a verdade sobre meus pais e o trabalho deles que os matou. Eu vinguei a morte deles, mas o cérebro ainda está por aí. Infelizmente, as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o Dr. Wells acabou sendo o Flash Reverso, um speedster maligno do futuro que voltou no tempo para se vingar de Belry, mas no processo, as pessoas que ele odiava acabaram sendo seu lar salva-vidas definitivo. Em seu ato final, Central City foi quase destruída e, em um esforço para salvá-la, meu amigo e eu fomos jogados em um mundo alternativo. Sem volta agora, usarei minha velocidade para ajudar as pessoas da Terra 2 até encontrar um caminho para casa. Meu nome é Impulse, e esta é minha história. Aventuras pelo Multiverso. Parte 5. Vamos nos animar. Terra N52. Um portal de brecha azul se abriu no meio de uma rua da cidade e Naruto saiu correndo vestido com suas roupas normais antes de deslizar até parar. O portal se fechou bem atrás dele, embora fosse preciso olhar um pouco ao redor e perguntar para descobrir se ele estava na terra certa ou não. Naruto soube sua resposta no segundo em que chegou. Como? Uau! Naruto disse em admiração enquanto olhava para sua mão, que ainda era sua mão, mas estava animada. E uma animação bem elegante também. Naruto andou até um prédio próximo e olhou para si mesmo no reflexo do vidro para ver que seu corpo e rosto ainda estavam lá e ele ainda estava vivo e bem, mas estava animado como um desenho animado. Ok, isso é meio legal. O multiverso com certeza é estranho. Ele começou a dançar e até tirou algumas fotos para capturar o momento em que ouviu um estrondo alto seguido por uma explosão e gritos altos que a princípio soaram como um exército de animais estranhos. Isso foi seguido pelo que pareciam centenas de criaturas aladas voando no ar.
Que diabos? Naruto colocou seus óculos e eles deram zoom nas criaturas à distância para mostrar a ele grandes monstros de 2,13 metros de altura em armaduras douradas com garras e dentes afiados, veias verdes brilhantes ao redor do corpo, grandes asas de morcego nas costas e o que parecia ser o símbolo ômega no peito. Gideon, alguma ideia do que são? Seus óculos escanearam as criaturas e começaram a destrinchar sua aparência e armadura para uma análise grosseira. Pelo que posso averiguar com base em seu design, produção de energia e meus arquivos, eles parecem ser parademônios do planeta conhecido como Apocalipse. Gideon disse a ele, trazendo seus dados de arquivo sobre parademônios de seu futuro. Seres geneticamente projetados e programados como soldados leais para seu líder. Perigosos, mortais, e sua chegada a esta terra sugeriria uma invasão do planeta Apocalipse. Eles podem ser mortos? Naruto perguntou. Sim. Embora tenham sido projetados como soldados, eles não estão fora do meio de serem destruídos, mas eu aconselharia cautela. Parademônios atacam seu alvo e sua chegada sugeriria a chegada posterior de um ser conhecido como Darkade. Gideon trouxe à tona uma imagem de um alienígena gigante de pele cinza em armadura azul com o mesmo símbolo ômega em seu cinto e ele era enorme e intimidador. Ele é alguém com quem até você e os maiores heróis da sua terra tiveram problemas no futuro. Ótimo, enfrentando uma versão alternativa de um grande chefe e seu exército. Naruto comentou quando viu que os parademônios estavam se espalhando como uma praga e sequestrando pessoas. Essas pessoas estão em perigo. Gideon, me mantenha atualizado se algo acontecer e acesse o banco de dados desta cidade para ver se há outros heróis ou pelo menos se há um Flash nesta terra. Gideon começou a hackear sistemas próximos até que ela foi carregada e começou a fazer uma busca enquanto Naruto decolava em super velocidade, o que nesta terra parecia diferente, já que era animado. Parecia que ele tinha uma trilha borrada atrás dele enquanto corria, o que provavelmente era a representação deste mundo dele correndo em super velocidade. Sua trilha de relâmpagos ainda estava presente, então permaneceu a mesma. Ele segurou seu anel para frente enquanto seu traje impulso disparava e ele rapidamente se trocou antes de correr para a fonte dos parademônios. Quando ele chegou, viu enxames deles saindo de um armazém em construção e eles eram como uma praga de gafanhotos saindo às centenas. Foi uma invasão literal. Ele viu os parademônios indo para a cidade pegando os civis que ainda estavam na rua, então ele correu para detê-los. Um grupo de 40 civis, incluindo crianças pequenas, estava correndo mais rápido que podia pela rua para escapar dos monstros voadores, mas eles não eram rápidos o suficiente. 3 parademônios voaram para baixo e agarraram uma mãe e seus 2 filhos quando eles foram repentinamente tirados das garras dos parademônios e levados embora. Antes que qualquer um dos outros civis pudesse ser pego, eles também foram levados embora em super velocidade. Os parademônios ficaram confusos quando algo bateu em um deles em super velocidade e com força suficiente para que ele cedesse na armadura e o matasse. Naruto apareceu no meio da rua em seu terno com seus óculos na testa. Quando os parademônios o viram, eles tentaram atacá-lo, mas ele saiu do caminho em super velocidade e deu um soco no rosto de um deles. Como ele estava se movendo em super velocidade, seu punho atingiu com a mesma força de um carro a mais de 300 milhas por hora. Ele supervelopou os parademônios e os derrubou rápida e eficientemente antes de começar a acelerar pela cidade e mover todos em um raio de cerca de 1 milha para os arredores. Ele agiu rápido e ultrapassou vários parademônios antes de eliminá-los e afastar mais pessoas. Ele viu mais parademônios voando para o céu, então ele ativou suas manoplas e correu para sua fonte no antigo armazém, onde viu um homem em um terno verde e preto brilhante com uma máscara verde sobre o rosto. Ele tinha um martelo verde brilhante em uma mão enquanto sua outra mão estava conjurando um escudo que estava mantendo os parademônios escapando do armazém. Todas as coisas que ele estava fazendo pareciam estar vindo do anel em sua mão direita, pois ele estava brilhando mais forte. Um parademon avançou contra ele, então ele desembainhou a lâmina do antebraço e cortou sua cabeça antes de desviar de outro, agarrando seu braço grande e jogando-o em um carro estacionado. Ele então disparou uma rajada de repulsor no carro, fazendo-o explodir em pedaços e derrubando o parademon também.
O Homem Verde Brilhante criou uma arma de artilharia pesada com seu anel e explodiu uma dúzia de parademons em pedaços, mas quando ele fez isso, o escudo ao redor do armazém desapareceu. No chão lutando contra alguns parademônios estava um homem com o capuz cinza e preto do Batman, ou pelo menos o Batman desta terra que conseguiu lutar com um parademônio no chão e esfaqueá-lo na cabeça com um batara. Lanterna, concentre-se. Seus construtos estão desaparecendo. Sua mente está dispersa. Batman então desviou de um parademônio e o empurrou para o lado, onde o matou com um batara explosivo. Preocupe-se consigo mesmo. Você é o único sem poderes. Lanterna apontou quando um parademon se esgueirou por trás dele. Antes que pudesse comer sua cabeça, ele recebeu um batara na testa que explodiu. Lanterna então criou outro martelo e começou a bater em cada parademon que apareceu em seu caminho. Precisamos dar um passo para trás e nos reagrupar. Há muitos deles para passar em disparada. Batman sugeriu. Ah, é. Lanterna perguntou, explodindo um parademônio com seu anel. Diga isso ao Superman. O Superman desta terra era em grande parte construído como um lutador e usava um terno azul escuro com uma capa vermelha, mas o logotipo vermelho e amarelo S no peito. Ele estava socando parademônios à esquerda e à direita antes de vaporizar um bando com sua visão de calor. Quando viu mais chegando, ele voou e pegou um caminhão de carga. Vamos! É isso, sorria para mim. Ele então usou a caminhonete como um taco de beisebol e esmagou dezenas de parademônios antes de jogá-lo em um grupo. Ele então explodiu com sua visão de calor. Antes que ele pudesse continuar a luta, sua super audição captou um pedido de socorro da capital e que o Força Aérea estava sob ataque, então ele voou para longe. E lá se vai nossa arma grande. Fantástico! Lanterna disse sarcasticamente enquanto outra onda de parademônios avançava sobre ele e Batman. Foi quando um borrão carmesim e prateado passou por eles em um piscar de olhos e parademon após parademon caiu morto por decapitação, facada no peito ou vários socos no corpo. O borrão parou e começou a girar seu braço, o que criou um vórtice giratório de ar, jogando alguns dos parademons na lateral de um prédio. Uma multidão inteira deles então tentou atacá-lo, então ele começou a correr em um círculo e no segundo em que um parademon estava perto, ele foi morto. Ele era essencialmente um círculo giratório de morte e qualquer coisa que chegasse perto era eliminada. Batman e Lanterna Verde assistiram enquanto o borrão em alta velocidade derrubava mais de 100 parademons em um minuto sem problemas. O borrão então diminuiu a velocidade e jogou seu braço para fora, enviando um raio de luz branca e carmesim que atingiu um grupo de parademons. Eles foram eletrocutados e jogados no chão ao lado de Batman e Lanterna Verde. Com o borrão em alta velocidade não se movendo mais, eles conseguiram dar uma olhada real nele pela primeira vez. Ele tinha cabelo loiro espetado e óculos de proteção na testa com um terno vermelho, prata e preto. Ele tinha pequenos raios da máscara perto das orelhas, um cinto com várias bolsas, manoplas blindadas nas mãos, uma com uma lâmina ensanguentada saindo do antebraço e um símbolo de raio cercado por um ícone de engrenagem. Ele está com você? Perguntou Lanterna Verde ao Batman. Eu ia te fazer a mesma pergunta. Batman disse a ele enquanto Naruto se virava para encará-los. Não é alguém que vocês conheceriam e eu não sou exatamente daqui. É uma longa história, mas o nome é Impulse, super-herói velocista e estou aqui para ajudar. Ele disse a eles. Talvez possamos guardar as perguntas e respostas para depois que lidarmos com os parademônios. Parece um plano para mim. Continue, garoto. Lanterna Verde energizou e voou para o céu enquanto Batman disparava seu gancho em um prédio enquanto ele acelerava atrás deles. Impulse ficou preso no chão, correndo pela cidade a velocidades de Mach 1 e introduzindo parademônio após parademônio no que era ser atingido por algo se movendo a cerca de 800 milhas por hora. Isso junto com a colocação de quaisquer civis presos em segurança. Lanterna Verde ficou preso no ar explodindo ou esmagando parademônios com seu anel, seja com rajadas de energia ou construções de martelo. Um avançou contra ele esmagou com uma construção de parede com espinhos antes de criar uma minigun e atirar em dezenas
Batman girou no ar e chutou outro parademoníaco para trás quando mais 3 caíram. Batman se preparou e sutilmente colocou a mão no cinto enquanto recuava e chutou um dos parademoníacos na cabeça. Ele pulou e acertou um cruzado de direita no rosto antes de seguir com uma joelhada que o jogou para trás. O segundo golpeou, mas errou quando Batman se abaixou sob seu braço e o acertou nas costas. O terceiro abriu sua boca grande e cuspiu fogo, mas Batman girou o chute no rosto, então ele queimou os outros 2 parademoníacos. Ele finalizou com um chute saltitante, então o sopro de fogo do parademoníaco foi redirecionado para sua cabeça. Ele se afastou antes de cair no chão, morto. Outro parademoníaco chegou, mas foi atropelado por uma caminhonete, cortesia do Lanterna Verde. Impulse apareceu ao lado deles enquanto o Lanterna Verde flutuava para baixo. Não foi tão difícil. Foi quando eles ouviram outra explosão alta e mais parademoníacos começaram a sair de um prédio. Lanterna apenas deu um tapa na cara quando um parademoníaco pousou atrás dele. Mas antes que pudesse atacar, um borrão passou por ele 2 vezes antes de acertar 16 socos no peito e então o percute, derrubando. No traje vermelho e amarelo com o símbolo do raio estava a versão terrestre do Flash. Parece que vocês precisam de uma ajuda, Flash disse a eles. Flash. Meu garoto. Que bom ver você. Lanterna apertou sua mão e começou a fazer um aperto de mão estranho. Claro, Flash não sabia o que fazer, então foi mais pelo bem de Lanterna. Ah, sim, e tem o Batman. O Batman é real? Flash perguntou enquanto acelerava até o Batman que estava consertando seu gancho. É uma verdadeira honra conhecê-lo, Sr. Batman, Sr. B.A. Batman, Sr. Flash estendeu a mão para um aperto de mão enquanto Lanterna se aproximava. Não se incomode. O cara é um completo idiota. Ele foi provado errado quando Batman apertou sua mão. Eu acompanhei seus esforços em Central City, Flash. Você faz um trabalho firme e eficiente. Tudo que o Flash pôde fazer foi sorrir com o elogio que Edu. Batman foi como ser abraçado por uma celebridade. Ei, Belry, você tem uma coisinha no seu nariz. Lanterna zombou e Flash apenas zombou. Foi quando ele viu Naruto e o símbolo do raio em seu traje. Assim. Isso é Impulse. Speedster como você. Eu não sabia que havia outro velocista como eu por aí. É um prazer conhecê-lo, mas odeio dizer que o símbolo do raio é meio que minha praia. Flash. Disse a Naruto. Eu entendo, mas eu fiz isso meu. Naruto apontou para o ícone de engrenagem que ele tinha ao redor e seu raio era um pouco diferente. E a razão pela qual você nunca ouviu falar de mim é porque eu não sou daqui. É meio complicado, mas quão familiarizado você está com a força de velocidade? Bastante familiar, e você também, considerando que sabe que é a força da velocidade que nos dá poderes. Flash destacou. Sim. Você está ciente da nossa capacidade de vibrar em certas frequências vibracionais que nos permitem saltar de uma terra para outra? Naruto perguntou e Flash assentiu. Ah, entendi. Você é de outra terra. Já passei por uma situação como essa, mas como sei que você é realmente bom e não um velocista maligno? Já me deparei com um desses antes. Flash apontou. Porque eu ajudei o Cara Verde e o Batman a parar os parademoníacos e salvei um bando de civis. Além disso, um velocista maligno não seria tão agradável quanto eu. Naruto apontou. Odeio interromper essa conversinha de velocistas, mas do que vocês estão falando? Perguntou Lanterna. É complicado. Flash e Naruto responderam ao mesmo tempo. Preparem-se, eles estão chegando. Batman disse a eles enquanto outra onda de parademoníacos voava e pousava no chão. Por Darkade. Ah! Antes que qualquer um deles pudesse começar a lutar, uma mulher em um colã azul, prata e vermelho, carregando uma espada e um laço voou para baixo e caiu bem no meio do grupo de parademoníacos.
Ela correu e derrubou um parademoníaco com uma cotovelada e então um soco de super força no rosto saltando para trás de um golpe de garra de outro. Ela jogou seu laço e prendeu o parademoníaco em volta do pescoço antes de jogá-lo na lateral de um prédio. Puta merda! Flash murmurou. Droga! Naruto acrescentou. Mais parademônios atacaram a mulher, então ela apenas puxou o parademônio laçado para o grupo antes de atacá-los com sua espada. Ela cortou um no peito e então cortou a perna de outro. Antes de pular em suas costas e enfiar sua espada em sua cabeça. Ela girou no ar para evitar outro parademônio e o cortou na cintura, espirrando um pouco de seu sangue verde em suas mãos. Com o último parademônio lhe dado, ela se virou para os outros e ergueu sua espada. Esta era a Mulher Maravilha. Saudações, guerreiros. Dibs. Lanter disse enquanto voava até ela. Oi. Antes que Lanter pudesse dizer qualquer outra coisa, Superman pairou na frente dele e lhe deu um olhar que dizia para recuar, então ele recuou. Mulher Maravilha cravou sua espada no chão e amarrou seu laço em volta da cintura. Ah, é bom estar de volta no calor da guerra. Ela comentou quando viram os parademônios voando para longe. É melhor você correr, vangloriou-se Lanter. Não, eles estão se reunindo, esperando que quem quer que esteja por trás disso lance o ataque. Batman disse a ele. Tudo bem, e agora? Perguntou Superman. Não sei. Batman respondeu. Talvez eu possa ajudar. Naruto deu um passo à frente. Eu posso ter alguma informação que pode ser útil? E quem é você? Superman perguntou. Então Naruto tirou sua máscara para que pudessem ver seu rosto real. Meu nome é Naruto Uzumaki Namikaze, mas quando estou fantasiado, sou conhecido como Impulse e sou de Central City. Ou, mais precisamente, Central City, mas em outra dimensão. Naruto explicou, recebendo olhares vazios do Lanterna Verde. Você me perdeu, garoto. Ele está dizendo que é um velocista que viajou para cá de outra terra no multiverso. Quanto a como, provavelmente devido à sua velocidade aumentada, ele foi capaz de criar um buraco de minhoca através da barreira que separa nossas dimensões. Batman explicou. Ponto 1 para o maior detetive do mundo e Batman está dizendo a verdade. Eu não sou desta terra, mas é parecido com esta. Eu tenho um Batman na minha terra que eu conheci e eu trabalho com o Flash da minha cidade central. Naruto apertou um botão em sua manopla e projetou uma foto holográfica dele e Belry fantasiados junto com ele e o Batman da sua terra. Ok, começando a comprar a história. Superman declarou. Por que você veio aqui então? Perguntou a Mulher Maravilha. Não foi realmente planejado. Um acidente me tirou da minha terra e estou tentando voltar para casa desde então. Acabei aqui no caminho, que foi quando os parademônios começaram a invadir. Tem um banco de dados sobre eles da minha terra. Eles são soldados sem mente geneticamente modificados e se eles estão aqui, então o Apocalipse está invadindo a Terra. Naruto explicou. Quando viu algo voando em direção a eles, mas não era um parademônio. Que diabos é isso? Os outros se viraram e viram o que ele fez. Chegando. Lanter levantou seu anel em preparação enquanto o que quer que estivesse voando em direção a eles pousou na rua. Naruto colocou sua máscara de volta e todos estavam prontos para lutar. Eles não tinham certeza do que estavam olhando, mas tinha as mesmas veias brilhantes que os parademônios tinham, mas era feito de metal. A Mulher Maravilha pegou sua espada e atacou. Foi quando Naruto viu que qualquer homem de metal que tinha chegado também era humano, pois viu o rosto de um homem unido à armadura de metal. Mulher Maravilha, espere. Também era humano, pois viu o rosto de um homem unido à armadura de metal. Mulher Maravilha, espere. O aviso de Naruto veio tarde demais quando ela atacou, mas o homem de metal ativou um laser em sua mão direita e a jogou contra um carro. Droga!
É isso, você terminou. Os olhos do Superman começaram a brilhar em vermelho enquanto o corpo do Homem de Metal começou a se transformar para parecer mais humano e mais magro do que seu corpo volumoso anterior. Espere. Eu não estou com eles. Ele implorou. Espere. Flash ficou na frente do Superman e parou seu ataque. Eu posso garantir. Isso. Ele estava nos laboratórios Star. Foi quando eles se juntaram a outra pessoa que estava acompanhada por um estalo de trovão. O homem misterioso estava usando um terno vermelho com um cinto dourado, braçadeiras de antebraço, botas e um símbolo de raio no peito, junto com uma capa branca e um moletom. E seu corpo estava cheio de eletricidade. E aí? O que foi? Shazam! Estou com ele. Ele apontou para o homem de metal atrás dele. Ele não está comigo. E quem diabos você é, Senhor Roboto? Perguntou Lanterna. Quem eu sou não importa. O que eu sei importa. Qual é, Batman-se? Perguntou. Eu falei com a tecnologia deles. Eu sei o plano deles. Eles estão terraformando a Terra. Está prestes a ficar feio. Isso se encaixa, afirmou Batman. Como você calcula? Perguntou Lanterna. Bem, para começar, a água está pegando fogo. Batman apontou para o oceano e havia de fato um anel de fogo em volta do qual os parademônios pareciam se aglomerar. O fogo girou no lugar. Antes que uma grande torre de metal preta aparecesse e logo mais torres começaram a brotar ao redor da cidade. O topo das torres começou a ganhar energia e começou a produzir raios de luz que atraíram os parademônios e os humanos que eles sequestraram. O que eles estão fazendo com eles? Perguntou-se Superman. Não tenho certeza, mas sei disso. Eles não estão matando ninguém, eles estão colhendo. Batman supôs. Este também não é um incidente isolado. Está acontecendo no mundo todo. Flash acrescentou. Se tivesse que adivinhar, os parademônios foram buscar novos sujeitos de teste para mais parademônios. Quando você invade um novo território, você explora seus recursos, que neste caso são humanos. Apocalipse está invadindo, o que significa que não vai demorar muito para que seu líder apareça. Naruto disse quando todos sentiram um estrondo. A torre sobre a água disparou um raio para o céu que era na verdade um teletransportador de tubo de explosão e saíram ainda mais parademônios. Chegamos tarde demais. Ele está aqui. Cyborg disse a eles. Do teletransportador de tubo de explosão, um alienígena gigante vestido com armadura preta e azul apareceu. Ele tinha pele cinza, olhos vermelhos e o mesmo símbolo Omega em seu cinto. Acho que esse é o cara mau, disse Lanterna. Palpite de sorte, Batman disse a ele. Ele não parece tão durão assim. Superman comentou. Eu não o subestimaria, Superman. Se minhas informações estiverem corretas, ele é alguém com quem seus doppelgangers na minha terra têm sérios problemas. Naruto o avisou quando eles viram caças F-16 voando sobre suas cabeças. Os militares devem estar começando sua contraofensiva. Os jatos dispararam 3 mísseis antes de voarem por ele para outro ataque, mas seus mísseis não fizeram nada e Darkseid nem pareceu notar. Foi quando seus olhos brilharam vermelhos e dispararam raios gêmeos de energia vermelha que zigue-zaguearam pelo céu e destruíram os 3 jatos como se não fossem nada. Não! Flash murmurou enquanto Darkseid pairava sobre eles com um exército de parademônios. Eu sou entropia. Eu sou morte. Eu sou Darkseid. Todos estavam prontos para lutar. Quando Lanterna Verde deu um passo à frente, fiquem para trás e espiem o show de luzes. O Lanterna Verde conseguiu. Ele fez uma construção de manopla com espinhos na mão e atacou, socando Darkseid no rosto, mas a construção se quebrou no contato, indicando que a força de vontade de Lanterna não era forte o suficiente para machucá-lo. Darkseid respondeu simplesmente socando Lanterna para longe,
onde ele bateu em uma árvore, atingiu a lateral de um prédio e caiu no chão, onde 2 parademônios o atacaram e o espancaram. Flash e Impulse aceleraram e eliminaram os 2 parademônios, enquanto os outros atacavam os heróis. Superman queimou um ao meio com sua visão de calor antes de voar para o ar enquanto Shazam agarrou um e o jogou no chão. Mulher Maravilha o cortou em 2. Antes de girar e decapitar outro quando Batman avançou e chutou outro na cabeça, jogando-o para trás antes de esfaquear um batar em sua cabeça. Superman pairou no ar e explodiu Parademônio após Parademônio com sua visão de calor quando um o agarrou por trás, então ele se libertou e deu um soco em sua cabeça. Flash derrotou um Parademônio com socos de super velocidade antes de empurrar outro para trás enquanto Impulse acelerou pela área e derrubou Parademônios usando sua lâmina de antebraço. Ele cortou Parademônios e se moveu rápido o suficiente para evitar ser atacado. Lanterna Verde conseguiu se levantar de joelhos. É tudo que você tem? Não é tudo que eu tenho. Ele voou em Darkseid e conjurou uma locomotiva gigante, mas novamente sua construção quebrou contra Darkseid. Ele atingiu o chão. Os olhos de Darkseid brilharam e ele estava prestes a explodir Lanterna quando Superman o socou 2 vezes no rosto. Pareceu solicitar uma reação do alienígena gigante, pois respondeu agarrando Superman pela capa e jogando-o no chão. Eu não terminei com você. Lanterna se fortaleceu e atacou novamente, atingindo Darkseid com um martelo gigante, mas o Constructo quebrou novamente. Darkseid agarrou o braço direito de Lanterna e apertou, quebrando seu braço e fazendo-o gritar de dor. Ele então jogou seu corpo para o lado como se fosse lixo. Mulher Maravilha atacou Darkseid usando sua espada, mas não fez nenhum arranhão em sua armadura. Ele a socou de volta, mas Superman voou e a pegou antes de colocá-la no chão e atacar Darkseid novamente. Shazam viu tudo e flutuou para perto dela. Esse é seu namorado? Não. Ela respondeu. Legal. Olha isso. Ei, Blackheart, o Comensal da Morte ou qualquer que seja seu nome em World of Warcraft, chupe isso. Shazam disparou um raio de sua mão, mas quando atingiu Darkseid, não pareceu fazer nada. Darkseid disparou seus raios ômega que empurraram o raio para trás e atingiram Shazam, fazendo-o cair na rua. Batman, Cyborg e Impulse viram outro de seus pesos pesados ser derrubado rapidamente por Darkseid. Eles estavam perdendo essa batalha. E agora? Perguntou o Cyborg. Agora você morre. Os braços de Darkseid começaram a brilhar quando ele os levantou acima da cabeça. Protejam-se! Impulse gritou assim que Darkseid bateu as mãos no chão, criando uma explosão devastadora e uma onda de choque de energia. A explosão foi poderosa o suficiente para que a energia que produziu derrubasse alguns edifícios próximos. Impulse fugiu da explosão de energia, agarrando Batman e Cyborg com ele, enquanto corria para uma distância segura. As consequências do dano foram devastadoras, mas Darkseid ficou no epicentro com um sorriso presunçoso no rosto. Superman sobreviveu à explosão e Flash se escondeu atrás dele para se proteger antes que os dois decolassem em supervelocidade para evitar os raios ômega de Darkseid. Ambos tinham um raio travado neles enquanto Flash foi capaz de usar vários carros e parademônios para bloquear o raio ômega. Superman não teve tanta sorte e foi atingido. Ele não foi morto, mas a explosão o nocauteou e um parademônio o pegou e o levou para o teletransportador do Tubo Boom. Com sua maior ameaça capturada e os outros aparentemente mortos, Darkseid pairou no ar e começou a atacar o resto da cidade. Impulse retornou ao local da explosão com Batman e Cyborg e, felizmente, Shazam, Mulher Maravilha e Lanterna Verde ainda estavam vivos. O Flash então retornou e ele estava preocupado. Eles voaram com ele. Eu vi. Eles levaram o Superman. Eu vou pegá-lo. Lanterna embalou seu braço quebrado e pairou no ar em direção à torre no meio do oceano, mas seu voo indicava que ele não estava bem. Surpreendentemente, Batman foi quem o alcançou e o fez por algum juízo na cabeça.
Todos se reagruparam e respiraram fundo, certificando-se de que não estavam gravemente feridos, e além de alguns arranhões e hematomas, todos estavam bem. Lanter pairou e se juntou a eles novamente após sua conversa com Batman. Vocês estão bem? Ótimo. Ouçam. Ain. Precisamos, precisamos jogar no ataque. Em vez de todos irem para a rebatida. Essa sugestão só lhe rendeu olhares confusos de todos. O quê? Flash perguntou. Peço desculpas, mas não conheço seus jogos. Mulher Maravilha disse a ele. Acho que o que Lanterna está dizendo é que é hora de trabalhar em equipe, então vamos nos unir. Disse Cyborg. Baby. Bata palmas. Shazam gritou, estendendo a mão para um grupo se reunir, mas recebeu olhares estranhos. Qual é o plano então? Flash perguntou. Bem, ele dispara aqueles raios pelos olhos, certo? Disse Lanterna. Está decidido, então. Nós o cegamos. Mulher Maravilha levantou sua espada com determinação. Um plano tão bom quanto qualquer outro, sim. Nós seguimos, e ficamos fora de vista. Vou ligar os fogos de artifício para chamar a atenção dele. Princesa, você chega perto e esfaqueia aquele filho da puta nos olhos. Lanterna planejou. Como o pobre Édipo. Ela sorriu. Sim, como a gostosa grega disse. Shazam acrescentou. E a invasão de monstros chovendo do céu? O que tem eles? Flash se perguntou enquanto Impulse pensava na situação e em um possível plano em sua cabeça. Talvez Cyborg e eu possamos descobrir uma maneira de mandá-los de volta. Ele bateu no computador em sua manopla. E fez Gideon sincronizar seu sistema com o de Cyborg. Eu sincronizei meu sistema com o dele. Eu sou uma espécie de supergênio na minha terra, então devemos ser capazes de descobrir como mandá-los de volta através dos teletransportadores que eles estão usando. Bom o suficiente para mim. Lanterna flutuou no ar. Aqui vamos nós, time. Conseguimos! Nós vamos levar uma surra. Impulse! Comentou enquanto saía correndo na mesma direção que Lanterna estava indo. Flash seguiu e Mulher Maravilha, Cyborg e Shazam voaram no ar. Então, sua terra? Como é? Flash perguntou a Impulse. E como é o outro eu? Bem, minha terra não estava sob invasão alienígena quando eu parti. Na verdade, não acho que houvesse realmente provas de alienígenas antes de eu partir. Mas imagino que não seja tão diferente desta, exceto por uma ou duas diferenças. Ele decidiu manter todas as edições animadas para si mesmo. Uma coisa a menos para se preocupar. Quanto ao Flash na minha terra, é difícil dizer. Acho que você é um pouco mais velho que o Flash na minha terra e, considerando como o Lanterna o chamou de Barry, então sua identidade secreta como Barry Allen é a mesma da minha terra. Uau, você sabe quem eu sou. Nós devemos ser realmente bons amigos. Flash disse apenas para notar o olhar que Impulse tinha em seu rosto. Não tenho certeza sobre a parte dos amigos. Antes de eu ir embora, as coisas ficaram realmente intensas e as confianças foram quebradas. Se éramos amigos, não éramos quando eu fui embora. Impulse disse a ele. Ainda estou bravo com ele pelo que aconteceu, mas depois do que passei, parece meio mesquinho guardar rancor depois do que aconteceu. Bem, se ele for parecido comigo, então acho que ele se arrepende do que aconteceu. Na minha experiência, a vida é curta demais para guardar rancores. Quando você chegar em casa, você deve falar com meu doppelganger e resolver as coisas. Nós, Speedsters, temos que ficar juntos. Flash disse a ele enquanto eles estavam se aproximando de Darkseid e de seus parademônios. Ele ainda estava pairando no ar, disparando seus raios ômega em prédios e vaporizando-os enquanto os civis fugiam. Aterrorizados. Temos que levar essas pessoas para um lugar seguro. Vamos.
Impulse disse a ele enquanto ele e Flash aceleravam e levavam os civis nas imediações para longe. Enquanto eles tiravam as pessoas do perigo, Lanterna, Shazam, Mulher Maravilha e Cyborg atacariam. Ok, como planejamos. Vou distraí-lo, Darkseid. Shazam simplesmente avançou contra ele a toda velocidade, aparentemente esquecendo completamente o plano. O Kid Shazam canalizou relâmpagos em seu punho enquanto voava em Darkseid, mas antes que pudesse dar um soco, Darkseid simplesmente se virou e o agarrou com seu punho gigante. Ele apertou, fazendo Shazam gritar de dor enquanto ele acidentalmente disparava um raio que atingiu Cyborg. Depois que eles tiraram os civis do caminho, Flash e Impulse correram para o lado dos prédios e pularam em Darkseid socando e chutando em super velocidade antes de correr para longe e então fazer isso repetidamente. Eles estavam trabalhando em conjunto para distraí-lo e mantê-lo desequilibrado. Lanterna viu Flash e Impulse mantendo Darkseid ocupado, o que foi uma coisa boa, pois ele levantou seu anel para atacar, mas não conseguiu com Shazam ainda em suas mãos. Tire esse idiota daí! O exibicionismo dele vai arruinar o plano inteiro. Mulher Maravilha assentiu e voou em direção a Darkseid, golpeando-o com sua espada. Oh, ótimo, agora eu sou o Batman. Flash correu por cima do ombro de Darkseid e deu-lhe 30 socos na cara antes de fugir enquanto Impulse fez o mesmo, mas deu-lhe um soco no estômago. Mulher Maravilha cortou-o no peito, então Darkseid usou Shazam e atirou-os ambos no chão. Lanterna correu e atingiu Darkseid na cabeça com uma construção de massa antes de fazer um escudo que Darkseid perfurou e derrubou-o para trás, ao lado de Shazam e Mulher Maravilha. Qual é o problema? Eu o peguei, Shazam disse a eles. Cara, você não tinha nada. Lanterna disse a ele quando um parademoníaco foi atacado por Cyborg. Atenção! Rapazes! Cyborg os alertou enquanto ele e Lanterna foram ajudar Flash e Impulse, que ainda estavam atacando Darkseid. Mulher Maravilha limpou o sangue da boca antes de socar Shazam contra uma parede. Você é um guerreiro, não uma criança. Haja como tal. Sim, senhora. Shazam respondeu. Agora siga-me para a vitória. Ela ergueu sua espada e voou em sua direção. Ela gosta de mim. Shazam murmurou. Ataque! A Mulher Maravilha atacou e os outros seguiram seu exemplo. Darkseid pairou sobre a água enquanto seus parademoníaos se aglomeravam ao redor dele em um círculo protetor. Antes de atacarem os heróis e ele disparar seus raios ômega. Eles atingiram a Mulher Maravilha, mas suas braçadeiras a salvaram e o impacto apenas a jogou para trás. Os outros atacaram os parademoníaos enquanto Flash e Impulse conseguiram passar por eles e seguir em direção a Darkseid. Ele disparou outra rajada de seus raios ômega, mas eles se separaram, então caíram na água enquanto os dois velocistas corriam ao redor dele e criavam um funil de água gigante. Com isso fornecendo cobertura e ocultação, eles foram capazes de atingir Darkseid de todos os lados antes de pular de volta para o funil. Os dois diminuíram a velocidade para que o funil de água espirrasse em Darkseid antes que Impulse jogasse um raio que o eletrocutou e, a julgar por sua expressão facial, ele estava puto. Ele disparou seus raios ômega para que os dois velocistas se separassem enquanto Shazam voava em Darkseid e o socava 3 vezes no rosto antes de ser jogado para trás. Shazam foi atingido pelos raios ômega de Darkseid novamente e foi jogado para trás em um prédio quando o Cyborg passou e o atingiu com seu canhão de ruído branco. Impulse também passou correndo, disparando. Explosão repulsora após explosão repulsora que o manteve desequilibrado. Isso deixou aberto a uma explosão gigante que realmente fez o tirano apocaliptiano derrapar na água. A fonte da referida explosão foi uma construção de nave de guerra alienígena gigante, cortesia do Lanterna Verde. Ei, Darkseid, coma isso! A nave alienígena de Lanterna abriu fogo novamente, o que realmente forçou Darkseid a voar a toda velocidade e usar seus raios ômega para destruir a construção antes de jogar Lanterna à água. Shazam acertou alguns golpes antes de sair do caminho, assim que a
Mulher Maravilha passou voando e o cortou. Darkeides deu um soco nas costas dela enquanto ela deslizava pela água e se firmava. Vamos, gigante! Estou ficando entediada. Mulher Maravilha disse a ele. Este mundo é meu. Darkeides proclamou. A Mulher Maravilha atacou, conseguindo evitar os ataques de Darkeides antes de correr pelo braço dele e enrolar o laço em volta do pescoço dele. Darkeides realmente lutou para se soltar enquanto a Mulher Maravilha manobrava para a parte de trás do pescoço dele e apertava o laço para impedi-lo de se mover. Um par de raios ômega quase a atingiu, mas suas braçadeiras bloquearam a energia antes que ela conseguisse enfiar sua espada no olho direito dele. Energia vermelha estalava do ferimento e Darkeides gritou de dor antes que uma construção gigante de submarino verde o atingisse e o mandasse para o céu. Lanterna voou para fora da água e pairou ao lado dela. Já foi, falta um. Impulse correu pela água e derrubou Parademon após Parademon quando Gideon apitou com um alerta. Naruto, eu hackeei satélites próximos e usando eles e os sistemas de ciborgue eu consegui analisar a energia vinda de Darkeides e das torres. A fonte dos teletransportadores para a Terra está vindo de dispositivos conhecidos como Motherboxes. Eles estão criando os Boom Tubes que permitem que Darkeides e seu exército cheguem à Terra. Bom saber. Você consegue hackeá-los? Naruto perguntou, cravando sua lâmina de antebraço na cabeça de outro parademonio antes de girar como um peão e derrubar vários outros. Fazer isso tomaria todo o meu poder de processamento e muito tempo. Tempo que acredito que você não tem. Gideon informou. Conecte-se ao ciborgue. Se ele se fundir com a tecnologia deles, então talvez vocês dois possam fazer alguma coisa. Ele disse a ela enquanto derrotava mais alguns parademonios. Cyborg voou por aí usando seu jetpack e explodiu mais parademons com seu canhão de ruído branco antes de desdobrar seus lançadores de foguetes em seus ombros e disparar uma barragem. Enquanto ele lutava, Gideon se conectou ao seu sistema. Boa noite, Sr. Stone. Quem é você? Perguntou o Cyborg. Eu sou Gideon, uma consciência artificial interativa que auxilia em Impulse. Consegui obter informações vitais que acredito que podem ajudar você e os outros a lidar com o exército de Apocalipse. Ela contou a ele os sistemas de Cyborg começaram a analisar as informações. Darkeides não gostou muito da Mulher Maravilha esfaqueando seu olho e ele provou isso ao enfrentá-la por vários quarteirões da cidade. Espancá-la até a morte. Flash conseguiu distraí-lo antes que Darkeides o acertasse. Lanterna salvou Flash e Shazam o manteve para trás antes que Cyborg o explodisse. Impulse correu e circulou ao redor dele, acertando soco supervelocidade após soco supervelocidade por todo o corpo, fazendo Darkeides gritar de dor e raiva. Ele bateu os punhos no chão e acabou dando um golpe de Impulse com as costas da mão em uma parede enquanto o Cyborg corria para ver como ele estava. Shazam acertou um soco duplo com infusão de relâmpago nas costas de Darkeides, o que o fez gritar de dor antes de dar uma cotovelada em Shazam através de um prédio. Isso deu à Mulher Maravilha a chance de surpreendê-lo com um chute na nuca seguido de um uppercut no rosto. Ela avançou contra Darkeides e acertou soco após soco em seu estômago enquanto o forçava a subir no ar através do prédio em que estavam. Cyborg ajudou o Impulse a se levantar novamente enquanto sua super cura fazia seu trabalho. Ao ver o Wonder Woman levando Darkeides para o ar, ele teve uma ideia de como arrancar o outro olho. Ele só precisava de algum tempo e distância suficiente. Lanterna! Impulse gritou, chamando sua atenção. Tente mantê-lo parado em um lugar por mais um tempo. Eu tenho uma ideia. Tudo o que preciso de você é uma rampa mirada em Darkeides. Uma rampa? Para quê? Lanterna perguntou, atingindo outro parademonio. Com seu anel. Confie em mim. Vai fazer sentido quando você ver. Impulse deu um soco em um parademonio antes de sair correndo para o leste da cidade. Os outros continuaram a batalha contra Darkeides.
Enquanto Naruto corria para o leste, ele não parou até estar a cerca de 800 milhas de Metrópolis no meio de uma rodovia solitária. Ele respirou fundo algumas vezes antes de se virar e assumir uma postura olímpica de corrida como uma estrela do atletismo faria. Gideon, certifique-se de avisar Cyborg quando eu estiver perto para que ele possa avisar o Lanterna Verde. Entendido. Tenha cuidado, Naruto. Darkade é poderoso e se você errar na sua velocidade máxima, isso pode causar ferimentos sérios. Gideon informou. Então vou precisar de um pouco de sorte do meu lado. Speed. Force, não me falhe agora. Ele respirou fundo várias vezes para diminuir sua frequência cardíaca enquanto se ajoelhava e se preparava. Suas botas cravaram no concreto e ele colocou seus óculos. Focado e na zona para sua tarefa que poderia ajudar a parar Darkade. Relâmpagos vermelhos e brancos brilharam ao redor de seu corpo e seus olhos enquanto ele respirava fundo antes de começar a correr e decolar como um foguete. Ele levantou uma onda de choque gigante que soou como um trovão enquanto corria de volta para Metrópolis, a 800 milhas de distância, a uma velocidade máxima de cerca de 9.000 milhas por hora. Ele chegaria lá em alguns minutos. Sua mente estava focada e concentrada em sua tarefa, mas se ele ou qualquer outra pessoa estivesse prestando atenção, eles teriam visto os danos não intencionais que sua velocidade causou à área ao redor. Ir a cerca de 12 vezes a velocidade do som causa ondas de choque que quebram janelas, disparam alarmes de carros e lançam ventos que fazem latas de lixo, caixas de correio e outros itens voarem. Os outros em Metrópolis continuaram a lutar contra Darkade enquanto a Mulher Maravilha conseguiu enrolar seu laço em volta do pescoço dele e amarrá-lo enquanto Lanterna, Shazam e Cyborg o detonavam. Flash correu e derrubou os parademônios para mantê-los afastados e quando mais estavam se aproximando, Shazam lançou um campo de raios que os atingiu como moscas. Cyborg continuou detonando Darkade com seu canhão de ruído branco antes de disparar uma saraivada de mísseis quando seu HUD o alertou sobre o impulso. Chegando a 9.000 milhas por hora e indo direto para Darkade. Lanterna, prepare essa rampa. O impulso está chegando e ele está chegando rápido. Cyborg disse a ele, disparando alguns foguetes em um grupo de parademônios. Quão rápido? Perguntou Lanterna, continuando seu ataque contra Darkade. Mais de 9.000 milhas por hora rápido. Cyborg disse a ele. Todos, impeçam Darkade de se mover. Certo. Lanterna assentiu e voou para longe para ganhar alguma distância, destruindo alguns parademônios enquanto fazia isso. Shazam se concentrou e conjurou uma bola gigante de relâmpagos com a qual atingiu Darkade de energia doeu e o manteve imóvel por um tempo. Cyborg continuou atacando Darkade enquanto Lanterna rapidamente criava uma rampa longa e plana na rua que levava direto ao líder de Apocalipse. Os parademônios viram o que ele estava fazendo e o atacaram, então Flash os manteve longe de suas costas. Darkade lutou para escapar de suas amarras e ataques antes de conseguir soltar um braço, agarrar o laço e arremessar a Mulher Maravilha em Cyborg. Shazam disparou outro raio que Darkade atravessou e o socou através de um prédio. Darkade então atacou Lanterna quando todos ouviram um forte e poderoso estalo de trovão. Uma trilha vermelha e branca de relâmpagos veio até eles do leste incrivelmente rápido e em um segundo conseguiu entrar na cidade e subir a rampa que Lanterna fez. Impulse correu rampa acima e canalizou sua armadura de força de velocidade para seus punhos. Quando chegou ao fim da rampa, ele pulou em Darkade com seu soco de armadura de força de velocidade mirando bem em seu olho esquerdo. Mesmo que ele estivesse se movendo incrivelmente rápido, Darkade conseguiu pegar seu punho e o impacto criou uma enorme onda de choque e quebrou janelas por uma milha ao redor e até fez alguns prédios próximos tremerem. Humano tolo! Darkade rosnou de raiva quando Cyborg e Shazam o atingiram nas costas. A distração momentânea foi o suficiente, pois Darkade diminuiu seu aperto para que Impulse pudesse correr do corpo de Darkade até sua cabeça. Coma isso! Ele deu um soco de velocidade no olho de Darkade com um Speed Force Armor.
infundido e o impacto quebrou o olho restante, mas o deixou furioso. Naruto foi derrubado, mas Lanterna fez uma construção de cama para salvá-lo enquanto Shazam o atingiu com um poderoso raio que lançou Darkade através de um prédio e no chão. Funcionou? Perguntou Lanterna. Acho que funcionou. Shazam comentou. Foi quando eles ouviram um estrondo alto e viram Darkade sair dos destroços e escombros. Mesmo com os dois olhos estourados, ele se levantou e sua expressão facial só indicava raiva. E sem olhos, ele pulou bem na direção de Impulso e Lanterna Verde e os teria acertado se a Mulher Maravilha não tivesse voado e o parado. Flash e Shazam correram para ajudá-la enquanto Darkade se movia e atacava com pura raiva. O cara teve os dois globos oculares estourados e ainda está de pé. Fizemos alguma coisa? Perguntou Lanterna. Nós só o irritamos. Impulso acrescentou enquanto Lanterna pairava para baixo, então ambos estavam no chão. Esqueça. Tentar acabar com esse cara. Precisamos mandá-lo de volta. Cyborg, alguma sorte com esse plano? Ainda estou trabalhando nisso. Cyborg respondeu, atirando em outro parademônio. Bem, trabalhe nisso mais rápido. Nós vamos ganhar algum tempo para você. Lanterna e Impulse atacaram alguns parademônios e Darkade enquanto Cyborg trabalhava na análise e compreensão da caixa materna que seu corpo robótico havia assimilado quando ele passou pela primeira vez por sua transformação. Seu sistema levou um tempo para invadir e entender o sistema e a tecnologia da caixa materna, mas as informações que Gideon conseguiu extrapolar ajudaram a acelerar as coisas. Depois que ele conseguiu se conectar, ele criou vários tubos de explosão ao redor do planeta que os parademônios usaram para invadir, mas agora eles estavam sendo sugados de volta para Apocalipse. Um problema resolvido, um restante. Darkade estava usando todos os 4 membros como um cachorro e perseguindo Flash. Surpreendentemente quase acompanhando o ritmo dele quando Shazam o atingiu com um raio e o jogou para trás. Darkade então deu um soco em Shazam quando o símbolo ômega em seu cinto brilhou e um tubo de explosão se abriu atrás dele, sugando os parademônios restantes e arrastando para dentro também, mas ele lutou contra a atração do portal. Levem-no para lá, gritou a Mulher Maravilha. Shazam se levantou e carregou seus punhos com relâmpagos antes de voar em Darkade e acertar um soco duplo na parte de trás do seu pescoço. Isso enviou relâmpagos por todo o seu corpo e, apesar da imensa dor, Darkade agarrou Shazam e o jogou no chão antes de usar o joelho para esmagá-lo. Vou te esmagar como uma formiga. Darkade levantou o braço para trás para socar Shazam no chão quando o laço da Mulher Maravilha o envolveu. Ela e Flash o agarraram e lutaram contra seu puxão para salvar Shazam de uma surra. Como você ousa? Eu sou Darkade. Foi quando um borrão vermelho e azul saiu correndo do Boom Tube e bateu em Darkade, jogando-o para trás. Todos puderam ver que era o Superman que usou a armadura de um parademônio para passar pelo portal, assim como o Batman que passou atrás dele. Eu não me importo. Superman voou em sua direção e acertou um soco de super velocidade e super força em sua testa. Chute a bunda dele. Lanterna gritou enquanto Superman dava um uppercut em seu queixo antes de Darkade agarrar as duas mãos. Superman empurrou para trás e forçou o tirano a se ajoelhar antes de dar uma joelhada em seu rosto, agarrando seu rosto e usando sua visão de calor para queimar ambos os olhos. Ele então jogou Darkade para mais perto do portal enquanto Flash e Impulse corriam ao redor dele e acertavam alguns socos rápidos antes de Shazam acertá-lo com um raio. Lanterna então o acertou com seu anel para ajudar enquanto Flash e Impulse apareciam atrás dele e davam centenas de socos rápidos em suas costas, fazendo Darkade gritar de dor. Impulse então canalizou sua armadura de força de velocidade mais uma vez e correu na frente de Darkade, onde ele pulou e acertou um uppercut que o jogou para trás no momento em que Superman e Mulher Maravilha voaram juntos para ele e o socaram na garganta. Isso o levou para perto do Boom Tube enquanto Darkade agarrava o portal para evitar ser puxado para dentro enquanto Superman e Mulher Maravilha o
Socavam juntos. Eles lentamente o empurraram mais e mais para dentro do portal enquanto o ciborgue tentava fechar os boom tubes, mas não tinha força suficiente. Isso permitiu que Darkseid avançasse e socasse Mulher Maravilha, Superman e Shazam para trás e escapasse do portal. Batman o atingiu na garganta com um batar explosivo antes de remover seu cinto de utilidades. Ele pulou em Darkseid. Prendeu o cinto em seu peito e apertou um botão que ativou os propulsores do cinto e empurrou Darkseid de volta para o portal antes que ele pulasse para longe. Enquanto isso forçava a recuar, os propulsores logo morreram e Darkseid rastejou de volta para fora do portal. Superman deu um soco em seu rosto, Mulher Maravilha o cortou com sua espada, Flash correu e Lanterna Verde o explodiu, mas Darkseid os derrubou. Impulse então disparou seus dois repulsores no rosto de Darkseid, o que o fez cambalear para trás antes de atacar e acertar outro soco de armadura de força de velocidade em seu peito, o que o jogou para trás, mas Darkseid o colocou em um abraço de urso e o segurou firme. Argue! Se eu for, vou quebrar seus ossos. Darkseid o alertou. Não vai acontecer. Superman voou e deu um soco no rosto de Darkseid, salvando Impulse e jogando no portal. Flash girou os braços e criou funis de vento, Mulher Maravilha jogou sua espada, Lanterna Verde disparou uma rajada de energia, Batman jogou seus batarangues restantes, Superman usou sua visão de calor e Impulse lançou um raio que atingiu Darkseid e o empurrou de volta para o tubo de explosão. Shazam! Eles ouviram. Quando um raio gigante atingiu Shazam e Cyborg, dando a este último energia suficiente para fechar os boom tubes. Superman socou Darkseid uma última vez antes que o portal se fechasse e ele estivesse de volta a Apocalipse. Todos deram um suspiro de alívio quando Naruto caiu de joelhos e respirou fundo algumas vezes. Batman se aproximou e estendeu a mão, que ele pegou e o ajudou a se levantar. Você está bem? Sim, as costas devem se curar em breve. Naruto o assegurou quando viram todas as torres que o exército de Darkseid havia criado desmoronarem em pedaços. Cyborg então pousou ao lado deles enquanto admiravam sua vitória duramente conquistada. Bom trabalho, garoto. Para onde foi o Shazam? Perguntou Lanterna. Ele foi embora. Disse que tinha um encontro quente. Cyborg respondeu. Certo. Quem sairia com aquele cabeça quente imaturo? Lanterna brincou. E as vítimas humanas? Perguntou Batman. Eu posso vê-los. Deixe-me fazer esse bebê explodir para mim mais uma vez. A testa de Cyborg brilhou e vários portais se abriram, os quais derrubaram os humanos que foram capturados. Lanterna Verde os pegou e os trouxe para a cidade. Ele é bom para limpeza. Pelo menos. Batman comentou. Como impedimos Darkseid de retornar? Todas essas caixas maternas estão fritas. Cyborg o informou. Então eles não poderão voltar tão cedo. A Mulher Maravilha afirmou. É um começo, comentou Batman. Atenção! Superman os informou enquanto as pessoas começavam a se aproximar deles. Devíamos ir embora antes que nos culpem de novo. Flash sugeriu, mas em vez de vaias e insultos, todos receberam aplausos e conversas sobrepostas de agradecimento. Qual é a pressa, Flash? Impulse perguntou a ele. Alguns dias depois. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Shazam, Flash, Lanterna Verde e Cyborg foram chamados para Washington, D.C., onde o presidente os agradeceu por seus esforços em impedir a invasão alienígena ao redor do mundo. A capital estava cheia de imprensa e foi legal que os heróis que antes eram vaiados estivessem sendo agradecidos. Ele os chamou de um time de heróis, e embora estivessem felizes com os agradecimentos, eles não eram exatamente um time. Mas Batman ressaltou que manter o time unido para a publicidade era uma boa ideia para manter as partes interessantes longe deles, e no caso de algo assim acontecer novamente. Foi quando Shazam percebeu que faltava um. Ei, onde está o Impulse? Por que ele não está aqui? Ele perguntou.
Ele teve que voltar para casa. Saiu pouco antes de chegarmos aqui. Flash disse a eles. Ele deveria estar aqui. Ele nos ajudou a lutar contra Darkseid de seu exército. Ele merece aproveitar a celebração. Mulher Maravilha apontou. Eu disse isso a ele, mas ele disse que ficar por perto poderia ser perigoso, explicou Flash. Ele tem razão. Esta não é a terra dele e se ele ficasse por aqui, as pessoas começariam a fazer perguntas. E ficaria complicado se ele encontrasse seu doppelganger. Batman comentou. Bem, o garoto se saiu bem comigo. Ele até te deu trabalho, Flash. Lanterna brincou, ganhando um sorriso irônico do Scarlet Speedster. Eu gostaria de agradecer, no mínimo, ressaltou Superman. Ele disse que não era necessário, mas nos deixou um presente de despedida. Alguns designs e atualizações bem interessantes para todos nós. Ele disse que era um super gênio em sua terra e acho que ele pode estar certo. Cyborg explicou. Até nos deu uma sugestão sobre como o time deveria ser chamado. Liga da Justiça. Liga da Justiça? Parece um time de Softal. Eu odeio isso. Lanterna comentou. Então eu gosto. Além disso, soa bem. Flash disse enquanto eles continuavam a ouvir o discurso do presidente enquanto Naruto já tinha saído e estava trabalhando seu caminho através do multiverso para ir para casa. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.